No momento pit stop de hoje, estamos agora no intervalo entre provas, acabamos com o Grande Prêmio do México, daqui a 2 semanas teremos o Grande Prêmio do Brasil. Christian Fittipaldi, como que era a sua rotina entre provas, nos campeonatos que você disputava? O que você fazia nesse período que acabava uma corrida e depois 1, 2, 3 semanas você tinha uma outra prova? Como que era mais ou menos a sua rotina de piloto? Voltar para casa o mais rápido possível. Mas Você era o cara que acabava a corrida e já... tentava voltar O mais rápido possível? o mais rápido possível. Por que piloto faz isso? Desculpa, Porque esse off-topic nosso aqui. eu acho que você tá tão com a adrenalina lá em cima o tempo todo, da hora que você sai de casa, que quando termina, você quer voltar para sua casa, você quer sentar no teu sofá, você quer assistir a tua televisão, você quer dormir na tua cama, dormir no teu travesseiro. E você quer saber? É uma das coisas que eu me arrependo. Eu acho que principalmente na época que eu estava viajando bastante entre Fórmula 1 e Indy, eu deveria ter aproveitado mais, eu deveria ter curtido mais. Tá. Inclusive já comentei várias vezes com meu pai, com a minha esposa. Eu falei, eu conheço o mundo, mas ao mesmo tempo eu não conheço nada, né? Eu conheço um monte de aeroporto, hotel e pista, né? Aeroporto, hotel e pista, e é só isso. Tanto que quando eu volto para o mesmo lugar que eu corri, só que sem estar correndo, uau, que lugar é esse que eu nunca vim para cá? Mas na verdade eu já fui várias vezes. Por exemplo, para o Japão. Acho que eu já fui 14, 15 vezes para o Japão. E, no entanto, para visitar coisas no Japão, ou cidades no Japão, eu acho que eu devo ter feito isso 2 vezes, 3 vezes, que eu aproveitei para ficar um pouquinho a mais, ou fui um pouquinho antes também. Então isso eu realmente me arrependo. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que o ano mais intenso que eu tive foi entre 96 mais ou menos e 2000 de Indy, que a gente tinha até equipe de teste, e tiveram várias épocas, não foi uma que toda semana a gente estava na pista. Então, uma semana era o Michael andando, outra semana era eu. Uma semana era o Michael, outra semana era eu. Mas toda semana a gente estava na pista. E aconteceram várias vezes de eu estar correndo. Eu chego na pista na quarta ou na quinta, daí treino e classifica sexta, treino e classifica sábado, naquela época. Corre no domingo, viaja na segunda, testando terça e quarta, viaja na quinta de novo, e daí começa a rotina da próxima corrida, quando eram, por exemplo, 2 corridas seguidas, né? Daí começa a rotina tudo de novo, sexta, sábado, domingo, e daí no final da prova é que eu voltava para casa, porque daí a outra semana era o Michael que ia testar. Então, essa época foi bem intensa para mim, e era uma época onde financeiramente várias equipes faziam isso porque elas podiam. Então tinham várias equipes que tinham a equipe de teste com o carro de teste, que você estava correndo num lugar, o carro já estava em outra pista, com outro caminhão, com outro mecânico. As únicas pessoas que viajavam da corrida pro treino ou pro teste era o piloto e 2 engenheiros principais. Fora isso, era outra equipe completamente diferente. E não dava conflito isso? Porque, sei lá, às vezes o acerto de um mecânico é um pouco diferente, apesar de vocês pedirem as mesmas coisas, isso não dava conflito? Não, isso daí não, porque eram os mesmos engenheiros. Então, os engenheiros... A ordem era a mesma. Exatamente. E é óbvio que na hora de você acertar um carro, de você regular um carro, você tem procedimentos. Então, o mesmo procedimento que a equipe de teste tomava para acertar o carro era aquilo que a equipe de corrida fazia, ou vice-versa. Então, quanto a isso, com certeza não tinha problema nenhum. Talvez poderia ter se fossem outros engenheiros, mas sendo os mesmos engenheiros que estavam lá na corrida e foram para o teste, isso daí nunca foi um problema. E mesmo porque eles sempre mandavam o meu engenheiro e o engenheiro do Michael. Então, raramente é só o do Michael comigo ou só o meu comigo. Era muito difícil, sempre os 2 engenheiros. Uma curiosidade também, para a última pergunta desse momento pit stop, o que você achava de treinar, ficar treinando? Tipo, 2, 3 dias treinando, e treinando, e treinando, e treinando. Eu sempre fui
o tipo de piloto que gostava. Tem gente que odiava treinar. Dizem que o Senna não gostava, o Ayrton. Eu sempre gostava de desenvolver o carro, de tentar melhorar o carro, de tentar se aproximar cada vez mais do limite do carro, e principalmente quando eu conseguia ver o resultado na próxima corrida. Daí a tua satisfação aumentava mais ainda. Você falava, nossa, ainda bem que eu fiquei 2 dias ralando e a gente ficou o dia inteiro andando, demos volta pra caramba, foi cansativo, tudo, conseguimos desenvolver e colhemos frutos na próxima corrida. Legal demais. Esse foi o nosso Momento Pit Stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.000 pontos de vendas espalhados pelo país.